Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Espírita Espiritualidade e Vida. Aqui nesse canal você encontra conteúdo exclusivamente espírita. Todos os dias pela manhã, uma oração para que você possa começar o seu dia em sintonia com o mais alto. Além disso, toda quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, nós temos a live que estuda o livro Nosso Lar. E todas as semanas nós postamos 2 episódios de 2 séries. A série Jesus, Modelo e Guia, que estuda os caracteres morais de Jesus, e essa série Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Toda semana, um episódio de cada uma dessas séries. Na última aula, no último episódio do Estudando o Evangelho de João, nós comentamos o versículo 11 do capítulo 1, porque você sabe, nós estamos estudando versículo por versículo. Nós comentamos essa fala de João Evangelista, de que Jesus veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. E nós avançamos para o versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Comentamos sobre 2 aspectos desse versículo 12. Tornar-se filho de Deus é ativar os potenciais de co-criador que existem dentro de cada um de nós. Nos diz Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte Viva, também o Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Deus está em nós. Deus está em nós através dos atributos espirituais com os quais nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus com atributos divinos. Mas, não se engane, esses atributos divinos foram colocados em nós em estado de germen, em estado de semente. É por isso que Emmanuel começa essa mensagem do capítulo 30 do livro Fonte Viva com a seguinte frase: na semente minúscula reside o germen do tronco benfeitor. Sementes é a evolução e o esforço do princípio inteligente, do espírito, que fazem com que essas sementes germinem, floresçam e frutifiquem. Sem o trabalho da evolução, esses atributos divinos não se expressam. Veja, Deus não faz nada pronto. Tudo deve seguir um processo evolutivo, como nos diz Calderaro no livro No Mundo Maior. Se referindo à evolução, Calderaro diz assim, que há entre nós e Deus a obra do aperfeiçoamento, é obra de cooperativismo entre nós e o Criador. Cooperativismo. Deus nos auxilia, Deus atua, influencia, inspira, conduz, corrige. Claro, corrige. A lei de causa e efeito é uma lei de correção de rotas, correção de rumos, correção de conduta. É quando o Criador exerce o seu papel de educador, de pedagogo dos seus filhos. No entanto, com o Cristo, nosso modelo e guia, foi oferecido a cada um de nós um caminho direto, seguro, extremamente eficaz e eficiente para
que os nossos atributos divinos pudessem se desenvolver e se expressar. É nesse sentido que o versículo 12 fala que o Cristo veio para nos dar o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Poder porque é um exercício, é uma força que emana. Há uma frase bonita de André Luiz no livro Agenda Cristã. André Luiz diz assim: a virtude não é uma boca que fala, é um poder que se irradia. Veja, esses atributos divinos, quando são desenvolvidos em nós, eles passam a irradiar um poder pessoal, o poder co-criador. Esse poder co-criador, ele é encontrado em todos os seres humanos como poder co-criador em plano menor, mas à medida que evoluímos e, sobretudo, quando nos tornamos espíritos puros, esse poder co-criador se torna poder co-criador em plano maior. Os co-criadores em plano maior são aqueles que se tornaram filhos, em letra maiúscula. É isso que Paulo nos diz na carta aos Gálatas. Fala na carta aos Coríntios e aos Romanos. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Todo ser criado por Deus é um herdeiro da divindade. Mas o espírito também tem suas fases de amadurecimento. Ele passa por uma infância, por uma adolescência, pela maioridade e pela maturidade. Enquanto o herdeiro, o espírito, está na fase da infância espiritual, ele não expressa com toda a potência seus atributos divinos. No entanto, quando ele se torna um espírito maduro, ou seja, quando ele se torna espírito puro, aí sim, aí ele se torna um filho em toda a força dessa expressão. Ele expressa todos esses potenciais na prática. Aquilo que era uma promessa se transforma em realização. Aquilo que era uma profecia se transforma em cumprimento. É isso que João está nos dizendo. E o nome de Jesus, nós comentamos isso também no episódio anterior, o nome na cultura hebraica tem a ver com a missão. Nome é sinônimo de missão. O nome de Jesus, Yeshua, é salvação. Yeshua significa salvação. A missão do Cristo era salvar, resgatar. Imagine um oceano onde muitas pessoas estão se afogando e vem um guarda-vidas e salva as pessoas. Essa é a missão do Cristo. Salvar-nos dos equívocos, dos vícios, das imperfeições, de tudo aquilo que impede a expressão dos nossos potenciais divinos. De tudo aquilo que impede a manifestação dessas sementes. Lembra-se da parábola do semeador? O que impedia a parábola? Estar na beira do caminho, ou seja, não ter uma terra para poder deitar raízes. Estar com pedras ou espinhos impedindo o seu desenvolvimento. Aquela semente que cai na terra boa, que adentra ao solo, que finca raízes, é a semente que vai produzir 30, 60, 100. Então, na verdade, o que o Cristo faz por nós é eliminar pedras, espinhos, falta de raiz, para que os nossos potenciais divinos possam frutificar. É isso que está falando o versículo 12, e eu fiz aqui essa breve revisão, porque nós já comentamos isso no episódio anterior. No episódio de hoje, João especifica isso. Serão tornados filhos de Deus quem? Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é um versículo assim, enigmático, né? Nem da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem. O que o João está querendo se referir aqui? A linguagem hebraica
é uma linguagem concreta. A língua hebraica não tem aquela abstração da língua grega. Então, os hebreus não são dados a filosofias abstratas. Os hebreus dizem coisas de maneira direta, concreta, metafórica. Eles dão um símbolo concreto, algo palpável, para que daquele concreto você atinja uma conclusão, um raciocínio abstrato. Ao contrário dos gregos, que já começam na abstração e você que precisa deduzir para chegar no concreto. Veja, o movimento é o contrário. Na cultura grega, na filosofia grega, é do abstrato para o concreto. Na cultura hebraica, é do concreto para o abstrato. O que é o símbolo concreto que João está falando aqui nesse versículo 13? Ser gerado de sangue, carne, vontade do homem. O que é a vontade do homem? Pai e mãe se encontram, têm uma relação sexual e dessa relação sexual, por vontade deles de terem essa relação sexual, nasce uma criança de carne e osso e sangue. O que significa isso? Esse é o ser corporal. Esse é o ser corporal. Esse é o seu corpo. Mas eu pergunto, você se resume ao seu corpo? Você se resume a essa célula ovo que tem metade do patrimônio genético da sua mãe e a outra metade do patrimônio genético do seu pai? Você se resume a essa célula ovo que vai se multiplicar e gerar trilhões de células? Um organismo vivo? Claro que não. Você é um espírito imortal, encarnado. Na verdade, a ligação do espírito com o corpo físico é feita célula a célula. Há uma perfeita união do espírito com o corpo. Mas quando João se refere a esse poder de se transformar num filho de Deus, ele está falando do organismo biológico? Ele está falando desse organismo que nasce, se desenvolve, envelhece e morre? Claro que não. Então ele está falando daquilo que é divino, do espírito em si mesmo. Ok, com a linguagem concreta, às vezes a gente fica confuso com a maneira como ele escreve, né? Então, o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, da vontade de Deus significa, não é a parte material do ser humano, é o seu espírito imortal. É esse espírito imortal que vai se transformar num filho de Deus. Onde que nós encontramos uma referência precisa sobre isso? Na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, questão 100 em diante, quando Kardec trabalha a escala espírita. Os espíritos começam imperfeitos, percorrem um longo trajeto evolutivo até se transformarem em espíritos puros. Espíritos puros. Nesse trajeto, quantos corpos o espírito utiliza para poder evoluir? Então é claro que essa obra está muito claro aqui no versículo 13. Esse trabalho que o Cristo veio fazer não é um trabalho para corpos físicos. É para o espírito imortal. Ele é o co-criador. É ele que possui os atributos da divindade em grau relativo. É ele que possui esse gene da divindade a que se refere Emmanuel. É ele que está sendo educado pelo Criador, conduzido, inspirado nessa obra da evolução, que é uma obra de cooperativismo entre criatura e Criador, nas palavras de Calderaro. Então aqui a gente percebe como que o João está deixando claro no seu Evangelho que ele está falando do Espírito.
Ele não está mais se referindo aos aspectos da existência corporal. Ele não está mais se referindo à dimensão corporal. Aqui ele está focado na dimensão espiritual do ser humano, na dimensão eterna, naquele aspecto que não pode ser afetado pela morte, não pode ser afetado pelas mutações da matéria. Isso é bonito porque a gente percebe que o grande impacto do Evangelho é no espírito imortal. O Evangelho, diz Emmanuel, é o sol da imortalidade. O sol da imortalidade. É esse sol que faz com que as nossas sementes divinas germinem, floresçam e frutifiquem em direção a esse sol, se alimentando desse sol, captando a energia desse sol para se desenvolver, para se aperfeiçoar. Essa é a grandiosa função do Evangelho e o Cristo e Jesus, como um co-criador em plano maior, veio ao mundo para nos servir de modelo. Um modelo de como será, o modelo do nosso futuro espiritual, o modelo de como são os nossos atributos quando eles estiverem desenvolvidos, como serão as nossas sementes quando elas estiverem frutificado, como será a expressão do nosso gene divino quando nós atingirmos aquele patamar. Ele é um modelo do que nós seremos. Jesus é o futuro da humanidade. A humanidade evolui e caminha na direção das virtudes de Jesus. Veja, é muito mais do que religião cristã. Nós não estamos falando aqui de um movimento social, de um movimento religioso humano. Isso é uma parte minúscula da influência de Jesus. Templos religiosos, escolas religiosas, movimento cristão, isso é uma parte minúscula. A parte grandiosa é a parte cósmica da missão de Jesus. E a parte cósmica da sua missão é nos tornar possível que cada um de nós atinja esse patamar de co-criador em plano maior. Porque na essência, todos fomos criados iguais. Não há diferença entre os espíritos. Todos possuem o mesmo potencial. Os caminhos da evolução é que são diferentes. O tempo de evolução é que é diferente. O resultado final é o mesmo. Todos nos tornaremos filhos, co-criadores em plano maior. Nosso destino? Os mundos celestes, morada dos espíritos puros. O trabalho de Jesus? Nos guiar até lá. Gostou desse episódio? Então comenta, faça seus comentários, divulgue o canal, compartilhe, vamos divulgar esse conteúdo espírita para os corações que precisam de esclarecimento e consolação. Eu conto com você.